Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja o nosso Deus. Saúde a todos com a paz do Senhor. Amém? Motivo de alegria, né? Estarmos aqui nessa tarde de terça-feira. Deixa eu só voltar aqui um pouquinho o som. Muito bom, né? Uma tarde boa, onde Deus tem nos preparado. Aleluia. Os irmãos nos perdoam, né? Hoje a voz não tá muito boa. É que eu peguei uma gripe fortíssima, né? Desde semana agora, desde mais ou menos quarta-feira. Bastante catarro, bastante tosse. E graças a Deus que tá saindo, né? Uma sinusite que tava meio incubada, sei lá. Deus pôs a mão. Tô pingando um remedinho no nariz e tá fazendo efeito, né? Tá saindo. E vou ficar bem melhor, glória a Deus. Para a glória do nome do Senhor, né? A gente tem que continuar orando, né? Buscando, orando pelos amigos, irmãos, né? Família. Eu nem tenho colocado pedindo oração na família, porque eu sei que os irmãos já oram pela gente, né? Então eu não coloquei esses dias o pedido meu de saúde que eu precisava, né? Mas amém, eu sei que os irmãos têm orado por mim, a família tem orado também, e a gente fica sossegado, né? Deus está no controle de tudo, por isso a gente está aqui nessa tarde, né? Mais uma tarde da bênção, onde Deus está, aleluia, conosco e continua nos restaurando em cada momento, aleluia, glória a Deus. Eu louvo a Deus pela vida dos irmãos, né? Que já tem entrado. Alguns a gente não percebe, não dá para ver, mas aqui eu já vi a Rosimeire Farinelli, Deus abençoe Rose, irmão Olímpio Moura também, Deus o abençoe, vocês, né, todos vocês, sua família, casa, amigos, né, que Deus continue fortalecendo cada irmão, cada irmã, aleluia, nessa tarde, amém? Eu quero ler uma palavra rapidinha, não vou tomar muito tempo hoje não. Minha voz não está muito boa ainda, mas Deus é Deus, né? De recompensa. Deus é Deus que retribui para nós tudo aquilo que a gente faz para Ele. Ele retribui muito vezes mais, muito mais, né? Para que nós tenhamos saúde e vitória, em nome de Jesus. Eu quero ler alguns versículos da palavra de Deus, irmãos, no livro de Jeremias, capítulo 19, onde fala sobre o vaso do oleiro. Aqui diz assim a palavra do Senhor. Palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: Dispõe-te e desce à casa do oleiro, e lá ouvirás as minhas palavras. Desci à casa do oleiro, e eis que ele estava entregue à sua obra sobre as rodas. Como o vaso que o oleiro fazia se quebrou, e ele se quebrou em sua mão, e ele tornou fazer um outro vaso, segundo bem lhe pareceu. Então veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: Não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel, diz o Senhor? Eis que como barro nas mãos do olheiro, assim sois vós nas minhas mãos, ó casa de Israel. Olha só que palavra maravilhosa. Deus abençoe a irmã Ercília, você, sua casa, família. Irmã Vilma, Deus te abençoe, sua casa, família. Irmão Val, Deus o abençoe, meu querido irmão, sua casa, sua família, todos os entes queridos aí que está comigo. Louvado, engrandecido é o nosso Deus, né? Irmã Anísia, Deus abençoe, querida, sua casa, família, seu trabalho, em nome de Jesus. Queridos, Jeremias, ali no tempo de Jeremias, onde ele estava aqui, nessas palavras, as passagens que nós lemos, ele passava por momentos difíceis, ali estavam momentos difíceis, Israel passando sobre coisas assim muito difíceis. Jeremias tinha orado muito já por Israel, estava orando, né, por socorro, para Deus amenizar a situação ali do povo de Israel. O povo de Israel estava passando momentos muito difíceis. E Jeremias, como homem de Deus, falava com Deus, né? E um dia Deus falou para ele: olha só, desce lá à casa do olheiro e lá você vai ouvir as minhas palavras. Jeremias, ele desceu lá na casa do oleiro, e a Bíblia diz que o oleiro, o homem que estava ali
fazendo o vaso, ele estava com um barro, né, nas mãos, em cima da roda, onde a roda roda, né, gira, e ali vai moldando o vaso conforme as suas mãos vai passando naquele barro. Então o barro é com que o oleiro precisa para trabalhar. Não tem como ele fazer um vaso se ele não tiver o barro ali nas suas mãos, né? E conforme ele tem o barro nas suas mãos, ele vai moldando aquele barro até sair um vaso do jeito que ele quer. E aqui, quando Jeremias chegou lá, o primeiro vaso, né, que o homem estava moldando, a Bíblia diz que o barro ali na mão do oleiro, como começou a formar o vaso, se quebrou. E aí o oleiro pegou o que? Aquele barro, amassou de novo e colocou na roda, começou a fazer um vaso novo, um outro vaso até melhor do que o primeiro que ele estava fazendo. E aí Deus disse assim, fez uma pergunta para Jeremias: não poderei eu fazer de vós como fez esse oleiro? Ó casa de Israel. Queridos, nós somos barros, né? Quando nós fomos criados, a Bíblia diz que Deus pegou do pó da terra, formou um barro ali, um bonequinho, soprou do Espírito dentro dele e ele viveu e se formou o homem. Mas ele foi formado do pó da terra. Nós mulheres fomos formadas do homem. Se o homem era vaso de barro, homem de barro, nós também somos, né? Fomos criadas à imagem e semelhança de Deus. Nós fomos. E aqui, quando Deus falou com Jeremias entendeu. Porque ele sabia que Deus tinha modo de fazer com o homem, maneiras de fazer com o homem. E aqui a Bíblia diz que se Deus, que é Deus, ele pode pegar algo que não é bom, fazer de novo para ser transformado em algo melhor, é porque Deus pode. Então que nós, seres humanos, eu, você, eu, mulher, homem, nós somos imagem e semelhança de Deus. E somos barro na mão desse Deus Todo-Poderoso, que pode nos pegar, amassar e fazer de novo se for preciso. Então, eu não sei como você está na presença de Deus. Só sei que nós precisamos dar mais ouvido àquilo que Deus tem falado conosco. Aquilo que Deus tem falado com você. Dê mais ouvido, preste mais atenção. De que maneira Ele tem falado? O que Ele tem usado para falar com você? Que forma? Essa tarde Ele tem falado comigo e com você como o vaso na mão do oleiro. Quem é o oleiro? O nosso Deus. Só Ele pode pegar, amassar de novo, fazer de novo um vaso novo. Ninguém pode. Às vezes alguém pode dar uma opinião. Ah, irmã, por que você é assim, né? Muda um pouco o seu jeito, a sua maneira. Ah, irmão, você é assim, sabe? Mas muitas vezes não resolve. Por quê? Só quem pode nos mudar, por dentro e por fora, é o Espírito Santo de Deus. Se assim nós deixarmos. Irmãos, porque o nosso Deus, ele não é agressivo, ele não é aquele que vai e entra e faz. Não. Ele pede licença, ele bate. Ele primeiro pergunta se ele pode. Porque para Jeremias, ele levou Jeremias lá e mostrou como ele poderia fazer. E aí ele fez a pergunta: não poderei eu fazer de vós como este oleiro fez? Porque ele podia fazer com toda a nação de Israel, que no tempo de Jeremias estava passando muitas provas difíceis, povo rebelde, povo que não fazia a vontade de Deus, povo revoltado, povo duro de coração. Então Deus podia pegar aquele povo, amassar de novo e fazer novo vaso. E Ele podia fazer isso, como Ele pode fazer hoje, agora, nesse momento. Deus é Deus. Ah, Senhor André, Deus abençoe, querida, também que está conosco. Aqui nessa passagem, Deus usou o quê? Um vaso, né, de barro, para falar com Jeremias.
Então Deus usa coisas para falar conosco. A própria palavra dele, pessoas, como a gente está aqui hoje, não sei, talvez está falando com você. Você é um vaso nas mãos do Senhor? Você quer que Ele faça de novo algumas coisas, tire algumas arestas, conserta um pouquinho mais? É só falar com Ele. É só falar com Ele. O que nós precisamos, como eu disse, é estar sensíveis à voz do Senhor. Como eu disse, nós somos formados do pó da terra. E através do sopro do Senhor, nós tivemos vida, né? Então Deus é que está no controle de tudo, não adianta. Como Ele quis mostrar aqui para Jeremias. Jeremias, eu estou na posição certa e eu estou no lugar certo e faço o que é certo. Posso pegar você, Jeremias, e fazer um vaso novo. Mesmo que você seja um homem de Deus, um profeta de Deus, eu posso te fazer melhor ainda. Mesmo que você seja uma mulher de Deus, alguém que ora, alguém que busca, alguém que está na presença de Deus, Ele pode te fazer melhor ainda. Se você quiser que Ele mude algumas coisas, porque somente o nosso Deus é que pode fazer isso. Não há outra pessoa, não há mais ninguém. O seu esposo às vezes fala, você é tal assim. Ou você fala para ele, mas você é assim. Você precisa mudar aquilo, isso, aquilo. Quem muda, queridos, é só Deus. Não adianta insistir. Às vezes nós insistimos com alguma coisa e quebramos a cara, porque nós não conseguimos mudar ninguém. O caráter de uma pessoa só é forjado através do nosso Deus. E Ele coloca dentro do Espírito Santo e através do Espírito Santo Ele vai moldando, vai fazendo conforme Ele quer aquele vaso. Eu não sei como você está hoje, como vaso nas mãos do oleiro. O oleiro está fazendo o vaso. O primeiro vaso quebrou e ele teve que fazer de novo. Se você quiser ser um vaso novamente, se coloca na presença do Senhor. Deus, faz tempo que eu não te busco, faz tempos que eu não tenho lido a Bíblia, faz tempo que eu não tenho te buscado, Senhor, mas é momento de recomeçar, é momento de estar novamente. Deus ainda está chamando. Aquele que está um pouquinho afastado, aquele que se afastou, aquele que está distante, Deus ainda está no mesmo lugar, Deus não mudou, Ele está chamando para te fazer um vaso novo, um vaso melhor. Porque Deus é Deus e Ele cada dia nos faz melhor, queridos. Mas nós temos que deixar Ele fazer. Não adianta Deus querer fazer e eu ser emburrada, eu ser teimosa, eu ser cabeça dura e não deixar Deus moldar da maneira que Ele quer. Como Ele fez ali com Jeremias, mostrando para Jeremias no capítulo 18, quando o oleiro estava moldando aquele vaso que quebrou. Talvez Jeremias falou, nossa, quebrou. E agora? Aí quando ele viu que começou a ser feito um novo vaso, um vaso melhor do que o primeiro, porque ele teve que fazer o que quando o vaso quebrou? Amassar. Pegar aquele barro e amassar. Às vezes Deus está um pouquinho conosco na mão, né? Quem sabe Ele está amassando um pouquinho. Olha que prova difícil. Prova que não está bem, não. Prova doída. Prova de fogo, às vezes. Que nem eu falei agora há pouco. Minha voz não tá bem. Eu tô passando ainda. Uma provinha meio difícil. Era um catarro que descia pela garganta, que eu não sabia de onde vinha. De repente eu comecei a pingar um remedinho no nariz, que se chama sinusite. Comprei na casa de ervas, um xaropinho também. Irmãos, a coisa abriu tudo, que saía catarro até, como diz o outro, pelos olhos. Deus começou a mover, começou a tirar. A luta não foi fácil, não está sendo ainda. Mas Deus vai restaurar por completo. Mas eu por quê? Porque eu quis procurar também ajuda. Eu quis ir fazer alguma coisa. Então por isso, Jeremias, quando Deus falou, desce lá na casa do oleiro e vai ouvir a minha palavra. Vai ouvir as minhas palavras. Nós muitas vezes precisamos descer. Às vezes estamos muito altivos, né? Muito arrogante. Eu estou bem, eu não preciso de nada. Eu não preciso de ir na igreja, eu não preciso congregar, eu não preciso buscar. Deus tem me dado tudo, estou bem. Graças a Deus, né?
que a gente está bem. Mas começa uma lutinha, já desanima. Então, para que não aconteça isso, você tem que buscar em todo o tempo. Não desanimar. A luta vem sim. Aqui que nós vamos passar. Não é lá não, namorados celestiais. A Bíblia fala, no mundo tereis o quê? Aflições. Mas tem de bom ânimo. Glória a Deus, né? Jesus venceu. E nós vamos vencer. Se assim nós deixarmos Jesus nos moldar em todo o tempo, aleluia, para sermos melhor nas suas mãos. Amém? Glória a Deus. Deus abençoe, irmã Joana. Deus te abençoe, querida. Você e sua casa e família. Né? Que nós possamos deixar Deus moldar. Às vezes o vaso está meio, né, precisando de umas coisinhas aí, de uns consertos. Então, se é conserto, Deus vai pegar e amassar de novo e fazer, né? Porque lá não teve remendo, não. O oleiro, ele não remendou aquele vaso, pegou um outro pedaço, colocou ali e remendou. Não, ele fez um outro vaso novo, conforme lhe aprouve, né, a ele fazer. Então, às vezes, as pessoas pensam assim, não, só um negocinho aqui, não tem problema não. Só um negocinho ali. Não, tem que estar puro, tem que estar limpinho, porque se o barro estiver com alguma aresta, com alguma coisinha, o Senhor tem que limpar, né? E dessa maneira. E ele vai trabalhando até o vaso se colocar na posição que ele quer. Amém, queridos? É essa palavra que nós tínhamos essa tarde, para mim também, né? Eu tenho que me colocar na dependência de Deus, fazer com que eu esteja na vontade dele, porque senão vem as lutas, vem as dificuldades, para que nós aprendamos, né, a ficar na dependência dele somente, porque é só ele que tem o controle de tudo, das nossas vidas, da nossa casa, da nossa família, dos nossos entes queridos, da nossa finança, de tudo. O Senhor está no controle de tudo. Amém? Glória a Deus, né? Louvado seja o Senhor, palavra maravilhosa de Deus. Glória a Deus. E eu creio que ainda tem mais uma outra aí, daqui a pouquinho, né, para nós. Mas agora nós temos pedidos de oração. Glória a Deus, né? Eu vi que a Andréia entrou aí pedindo oração pro Robson, esposo dela, né, que está no hospital há mais de mês já. E Deus sabe todas as coisas, né? Deus é aquele que está indo devagarzinho, moldando o vaso, né? Um dia aqui, um dia ali. E eu creio que vai sair um vaso melhor. Amém, Andréia? Aleluia. Glórias ao nome do Senhor, né? Silvanete, Deus abençoe, querida. Em nome de Jesus, você e sua casa também, né? Louvado seja o nosso Deus. Irmãos, vamos pedir os nossos pedidos de oração aqui, né? Vamos continuar orando como a Andréia pediu pro Robson. Ele está internado, ainda lá ele vai passar por ainda mais uma ou duas cirurgias da perna ainda e no braço. Mas Deus é o que está no controle de tudo, como eu disse, né? Ele sempre está moldando nós, né? Para fazermos nós um vaso melhor, uma pessoa melhor, né? Aleluia, na presença de Deus. Louvado e engrandecido seja o Senhor. Amém? Glória a Deus. Amém, né? Está com pressão alta? Amém. Deus vai colocar as mãos que vai dar tudo certo, viu, querida? Vai controlar essa pressão alta, né? Louvado seja o Senhor. Então, queridos, eu preciso de oração, meu esposo, né? Como eu estou com essa gripe, tá terminando, eu creio que vai passar. Em nome de Jesus, né? Eu louvo a Deus, né, por tudo. E agradeço a Deus, porque, olha, depois de amanhã eu faço aniversário, tá? Então eu glorifico a Deus por mais um ano que Ele vai me dar esta semana. Aleluia, de bênção, né, na presença dEle. Glória a Deus. E então é isso, queridos. Meu irmão Moacir também precisa de oração. Glórias ao nome do Senhor. Deus é poderoso para agir na vida do meu irmão, da minha cunhada, toda a família ali do meu irmão, né? Seus filhos, netos, todos. Na casa da minha irmã Lucy também, que Deus ponha as suas mãos em nome de Jesus e coloca as suas mãos de cura, salvação, libertação, de tudo que precisa, né? E André tá colocando, né, que é da perna esquerda depois que ele vai fazer a cirurgia, né? Glória a Deus. André, então, pedindo oração para Deus colocar as mãos aí sobre o Robson, sobre a casa dela, toda a família, em nome de Jesus. Pelo tio Delfino, que sempre está, né, nós estamos orando por ele, tio Tito, tio Nori, nossos primos ali do sítio, aleluia, né? Pelo irmão Bento e irmã Cida, pelo irmão Oswaldo, irmã Eunice, pela irmã Alcina, que também sempre pede oração pela família, libertação, restauração, famílias, irmãos, pela irmã Ercília, toda a família está conosco. Deus abençoe em nome de Jesus. Deus abençoe a irmã Luísa,
família, né? Sua casa, sua família, seus filhos. Meu irmão Marcelo, Deus o abençoe também em nome de Jesus nessa tarde. Vamos continuar orando então. O pastor José tem pedido oração por ele, pela irmã Nina, Rogério, pelo William, filho da Denise, pela Marilene e toda a família, pelo João, pai da Grazi, né? Esses dias não estava muito bem. A venda da casa ela já vendeu, pediu para dar testemunho para a glória de Deus, já vendeu a casa em nome de Jesus, amém? Glória a Deus. Pela dona Naide, pela Beth, Daiane, pelo Natan, pelo Mateu, toda a família da Beth, pela irmã Francisca, Luciana e Levi, seus filhos, suas filhas, né, também, Regina, todos os demais. Pela Odila e Totonho, pelo Edson, Priscila e a filha, pelo Benedito Jobs, né, libertação e saúde, pelo Éder Job, libertação, pela Márcia Fantucci, pelo nosso Brasil, pelos missionários a campo, ali por Israel, por aquele povo ali na Palestina, né, para que Deus tenha misericórdia, pela prima Tânia e Terezinha, Deus também tem, né, abençoado as primas, que elas também não passam bem às vezes, principalmente a Terezinha, e pela V-Shows, que é o irmão Júnior e a irmã Cleusa e toda a família, em nome de Jesus, né? Pelo pai da Nete, né? Também ela tem pedido o seu Antônio esses dias, e por ela agora que está com a pressão alta. Vamos orar, queridos, né? O irmão Olímpio também sempre tem pedido para um primo acamado, né? Pela filha, e todos nós, irmãos, sempre temos um pedido de oração, né? Pela família, pelos aqueles que nós amamos, por todos aqueles que nós estamos, né, sempre aí por perto ou sabendo. Eu tenho orado por vocês nesse caderno de oração, colocado cada um na presença do Senhor, para que Deus haja, para que Deus continue abençoando, né? A irmã Elizabeth também já está conosco, Deus abençoe, em nome de Jesus, né, queridos? Vamos orar então? Em nome de Jesus. Pai querido, nós te damos graças nessa tarde pela tua tão grande misericórdia, pelo seu grande amor que foi derramado na cruz do Calvário por nós. E nós estamos felizes nessa tarde, porque nessa semana também nós comemoramos a semana da Páscoa, Pai, onde o Senhor é o Cordeiro da Páscoa, é o Cordeiro que um dia morreu na cruz e ressuscitou, e está vivo, Senhor, e intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Nós louvamos a Ti, ó Deus, pela tão grande misericórdia que o Senhor teve de nós, morrer na cruz por cada um de nós, pelos nossos pecados, se fazendo o Cordeiro imaculado, aquele que não teve nenhum pecado, nenhuma mancha, aleluia, e nós comemoramos isso dentro do nosso coração, que o Senhor ressuscitou e está vivo dentro de cada um de nós, e pode agir através do Espírito Santo, abençoando esta casa, este lar, esta família, acrescentando anos de vida àqueles que fazem aniversário, acrescentando paz, alegria, gozo do teu Espírito Santo, acrescentando aposentadoria àqueles que têm pedido, porta de trabalho, causa na justiça, oh Deus de poder, aqueles que vão passar por cirurgia como o Robson, o irmão Márcio que passou, tem misericórdia, ajuda os teus servos, Senhor, ajuda, Pai querido, em nome de Jesus, na cicatrização, naquilo que está, ó Deus, feito, que o Senhor venha pôr as suas mãos e trazer, ó Deus, a paz, a alegria a estes corações. Em nome de Jesus nós louvamos, nós exaltamos, nós bendizemos o teu santo nome, o nosso Brasil, que o Senhor tenha misericórdia, as nações em guerra, tem misericórdia, ajuda nessa caminhada, o órfão, a viúva, o missionário, a campo, oh Jesus, trabalha nesses corações, liberta vidas para que o teu reino seja acrescentado, haja salvação, libertação no meio das casas, famílias, homens e mulheres transformados pelo poder do nome de Jesus. Nós oramos nessa tarde que todo mal, tudo aquilo que não provém de ti, seja repreendido agora, que caia por terra em nome de Jesus. Dê saúde, Pai, dê cura, libertação agora, em nome de Jesus. Para que há poder no teu sangue, nós clamamos nessa tarde. Ajuda nessa caminhada. Sê conosco, ajuda nessa tarde. Abençoa ainda o decorrer dessa live. Que ela seja bênção para aqueles que estão assistindo. Para aquele que vai assistir no outro horário. Ouvir, participar, compartilhar. Oh Deus, abre portas. Toma nas tuas mãos. Eu oro e agradeço, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém, queridos. Deus abençoe você, sua casa,
sua família, aleluia, né? E nós vamos estar passando aqui para o pastor Luiz nessa tarde, para continuar esta live, em nome de Jesus, amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Quero saudar os irmãos com a paz do Senhor, amém? Louvamos a Deus pela vida da Ivone, que tem sido uma guerreira de oração junto conosco nessa peleja, né? A palavra de Deus, ela nos ensina que a nossa guerra, ou nossa luta, não é contra a carne, nem contra o sangue, mas sim contra principado, potestade, as hostes do inferno. E uma coisa, eu prestei atenção na palavra em que estava sendo ministrada, aonde nós temos que dar mais ouvido para as coisas de Deus, né? Nós temos que dar mais ouvido para o Espírito Santo. Porque o Senhor está a todo instante, a todo momento, falando conosco. E nós muitas vezes não paramos para darmos ouvido àquilo que Ele quer nos instruir. E nessa tarde, nós louvamos a Deus pela sua vida, por esse momento que você tem reservado de poder ser ministrado através da palavra. Aqui no livro de Jó, capítulo 1, versículo 1, esta palavra ela falou muito comigo nesses dias. A palavra de Deus diz: havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. Este homem era íntegro e reto, temia a Deus e se desviava do mal. Olha que interessante esta palavra. Um homem que era íntegro e reto, temia a Deus e se desviava do mal. Nós vemos aqui, nesta palavra, que Jó foi um homem justo e próspero, cuja fidelidade a Deus foi questionada por Satanás, resultando em severas provas permitidas divinamente. A nossa luta é contra esse inimigo chamado Satanás. Lá no livro de João, no capítulo 10, versículo 10, a palavra de Deus diz que o ladrão, que simboliza Satanás, ele vem para roubar, matar e destruir. Porém, Jesus, ele quer nos dar uma vida e uma vida em abundância. E nós vemos aqui que o inimigo questionou, né? Questionou a vida de Jó, a vida de Jó, em que tinha uma vida boa, uma vida tranquila, porque era um homem próspero, um homem abençoado, um homem que servia a Deus, andava nos caminhos do Senhor, tinha uma família maravilhosa. E nós que conhecemos um pouco da palavra de Deus, a palavra de Deus diz que ele era o homem mais rico da região. E o inimigo foi até a presença de Deus questionar a vida que Jó levava. Imagine imagine você, meu irmão, porque muitas vezes nós passamos por tantas tribulações, porque nós sofremos tantas afrontas, tantas aflições no nosso dia a dia. E olha que Jó era um homem íntegro e reto, e temia a Deus e se desviava do mal. Quando eu ouço essa palavra que a Ivone trouxe para nós a respeito do oleiro, em que o profeta Jeremias desceu na olaria. Olha que atitude
que Deus espera de cada um de nós, que nós descemos à presença do oleiro. E quem é o oleiro? O oleiro é Deus. E nós somos o barro. Mas muitas vezes a arrogância, muitas vezes ela nos tira da presença de Deus. E com Jó, nós aprendemos a depender do seu amor, da sua graça e da sua misericórdia. Por quê? Porque o caráter, princípio, respeito e confiança são pilares inegociáveis que definem a integridade pessoal e profissional, sustentando reputação e relacionamento saudável. É isso aqui que nós temos que aprender com Jó, com a palavra em que Deus tem trazido a cada um de nós. E que nós possamos colocar em prática na nossa vida espiritual, no nosso dia a dia. E eu fico imaginando, por que Jó, um homem íntegro, reto, que temia Deus, que se desviava do mal, foi provado por Satanás, por permissão de Deus, e ele não questionou, não murmurou. E nós, muitas vezes, por algumas coisas tão pequenas, a gente já questiona, já começa a murmurar, querendo cobrar de Deus. Aí a gente vê como nós somos tão pequenininhos, tão pequenos. Olha que interessante. Esses valores que eu acabei de passar, caráter, princípio, respeito e confiança, ele tem que ser pilares inegociáveis na nossa vida cristã. Esses valores não se vende, nem se compra, funcionando como uma bússola para ações consistentes, independente de supervisão. Meu irmão, que nós possamos ter essa fidelidade, aprendendo com Jó, independente de supervisão, que ninguém fica nos supervisionando. Por quê? Porque nós temos o Espírito Santo, que tem nos ensinado, que tem nos ajudado a sermos homens temente a Deus e que se desvia do mal, para que o nome do Senhor seja glorificado. Honrá-los, construir credibilidade e atrair as oportunidades. Então nós vemos aqui que a partir do momento que nós buscamos essa qualidade e que nós possamos colocar em prática na nossa vida, a gente começa a honrar a Deus, a gente constrói credibilidade e atrai oportunidades. Por quê? O caráter refere-se à experiência de quem somos, incluindo hábitos e qualidade que sustenta a nossa integridade. Então,
nós vemos aqui que essas qualidades, elas têm que ser pilares na nossa vida, no nosso dia a dia. Princípios são normas universais e fundamentais que guiam o comportamento ético inegociável. Meu, a gente tem acompanhado aí na mídia quantas coisas têm acontecido com as nossas autoridades. Por isso é que nós temos que continuar olhando para Jesus, sendo Ele autor e consumador da nossa fé, para que a gente não venha a desfalecer nessa caminhada espiritual em que Deus tem para cada um de nós. Respeito fundamental para tratar seres humanos como dignidade, e a humanidade é essencial para relações saudáveis. Isso aqui é muito importante na nossa vida, para que nós possamos adquirir confiança. Confiança é baseada em consistência e relacionamento positivo. Leva tempo para construir e pode ser destruído por um único deslize. Por isso que Jesus ele nos ensina: vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Por quê? Porque a carne é fraca, mas o espírito é forte. Por isso, meu irmão, é que nós temos que ter uma vida compromissada com a palavra, uma vida de oração, para que o Espírito Santo ele possa nos ajudar nesta caminhada de fé, para que nós possamos suportar as provações, as aflições no nosso dia a dia, para que o nome do Senhor ele seja glorificado. A falta de respeito a esses valores inegociáveis indica que tais pessoas não merecem tempo ou energia. Ou seja, nós temos que deixar de lado. E é o que mais nós temos encontrado. Por isso, irmão, busca sabedoria na palavra de Deus. Deixa Deus te instruir. Faça como Jeremias. Desce na olaria. E ali, com certeza, Deus vai te ensinar. Deus vai te mostrar. Deus vai te revelar o que precisa ser moldado na nossa vida, para que o nome do Senhor ele seja glorificado. Na vida pessoal ou profissional, tudo pode ser colocado à prova, mas existem valores que não se pode vender, não se compram e não se perdem. São esses que sustentam quem somos e nos lembra que a integridade ela nunca sai de moda. Olha que interessante, irmão. Por isso, aprendemos aqui com Jó, um homem que era íntegro, um homem que era reto e um homem que fugia da aparência do mal. Por isso que nós temos que buscar conhecimento e sabedoria da palavra de Deus, para que nós não viemos errar. O profeta Oséias, no capítulo 4, versículo 6, ele nos ensina: o meu povo ele perece, o meu povo ele erra, porque lhe falta conhecimento. Quando você honra os seus princípios, atrai pessoas e oportunidades que também valorizam a verdade e a essência. Então nós vemos aqui a palavra de Deus nos ensinando nesta tarde, para que nós possamos continuar olhando para Jesus, sendo Ele autor e consumador da nossa fé. Por quê? Porque Jesus,
é a perfeição. Jesus, ele era perfeito. E aqui nós aprendemos, através da palavra, alguns dos seus elementos essenciais na nossa vida cristã, para que nós possamos glorificar o nome do Senhor. Benevolência, aqui em Mateus, capítulo 19, versículo 21, disse-lhe Jesus: se queres ser perfeito, vai, vende tudo o que tens e dá aos pobres e terás um tesouro no céu. Então vem e segue-me, né? Aqui fala do jovem rico. Um jovem que se aproximou de Jesus e que questionou algo com Jesus, e Jesus trouxe essa palavra para ele: vá, vende tudo que você tem, reparte com os pobres, vem e segue-me. Mas aí nós vemos, irmãos, que o coração daquele jovem estava nas coisas materiais desse mundo. Assim como muitas pessoas estão buscando as coisas desse mundo e esquecendo as coisas do alto, que são principais em nosso favor para a vida eterna, para que nós possamos descansar no Senhor. Amor, aqui em Colossenses, o apóstolo Paulo, no capítulo 3, versículo 14, diz: e sobre tudo isso, revestimos de amor, que é o vínculo da perfeição. O amor, irmão. Como que está o seu amor? A palavra de Deus, lá em Mateus 24, versículo 12, a palavra de Deus diz que Jesus falou: por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos estariam se esfriando. E é o que mais nós temos visto no nosso dia a dia. O amor de muito se esfriando. Principalmente no meio da família. E nós vemos aqui o amor. O amor, ele tem que crescer nos nossos corações, no nosso dia a dia. E só conseguimos quando temos comunhão com Deus, através do Espírito Santo, através da sua palavra e vida de oração, para que nós possamos suportar as aflições desse mundo. Vemos aqui a respeito de boas obras, Tiago nos ensinando, aqui no capítulo 2, versículo 22, vê que a fé cooperou com as suas obras, e pelas obras a fé foi aperfeiçoada. Por isso que o escritor aos Hebreus, lá no capítulo 11, versículo 6, diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Que todo aquele que se aproxima de Deus, que possa ter fé, para que as obras, elas possam se aparecer, para que o nome do Senhor seja glorificado. Nós ainda aprendemos aqui com Tiago, no capítulo 3, versículo 2, o controle da língua. Todos tropeçam em muitas coisas. Se alguém não tropeça em palavra, esse homem é perfeito e capaz de refrear todo o corpo. Meu irmão, aqui nós aprendemos com Tiago a respeito da língua. Por isso que o sábio Salomão, lá em Provérbios, diz que é melhor ouvir do que falar. E muitas vezes há muitos que estão falando tantas coisas que não agrada a Deus e que entristece o Espírito Santo. Mas o importante é nós ouvir a palavra de Deus, aonde o Espírito Santo, ele nos ensina, para que nós possamos ter o controle de todo o nosso ser, para que o nome do Senhor seja glorificado. E o que falar de obediência? Aqui em 1 João, capítulo 2, versículo 5, a palavra de Deus diz: mas qualquer que guarda a sua palavra, o amor de Deus nele tem se verdadeiramente aperfeiçoado, e nisto conhecemos que estamos nele. É isto
que o salmista, no Salmo 119, versículo 11, nos ensina a guardar a palavra de Deus no nosso coração, para que nós possamos obedecer, para que não viemos a pecar contra o Senhor, para que possamos agradar o coração de Deus. Existe um ponto na vida em que você precisa decidir o que é negociável e o que não é. E muita gente erra exatamente aqui. Por quê? Porque não busca a direção em Deus. Não tem vida no altar, vida de oração. Não tem propósito com Deus. Caráter, princípio, respeito e confiança não são detalhes. Não são coisas que você ajusta dependendo de situação ou da pessoa. São a base de tudo. Quando isto começa a ser flexibilizado, o que vem depois não se sustenta por muito tempo. E é por isso, irmão, que nós temos que estarmos alicerçados na palavra de Deus, para que nós não viemos a vacilar, errar naquilo em que Deus tem nos ensinado através da sua palavra. Nós vemos que o problema é que, na prática, as pessoas cedem para manter relações, para evitar conflitos, para não perder oportunidade. Aos poucos vão abrindo pequenas exceções e quando percebe, já estão vivendo algo que nunca aceitariam no começo. É assim que Satanás, o inimigo das nossas almas, ele atua, ele age na vida do ser humano. Ele começa aos poucos. E muitas vezes ele diz: isso não tem problema, isso não vai atrapalhar em nada, e a pessoa vai cedendo, a pessoa vai abrindo, e quando não, ela já está totalmente envolvida. Por quê? Porque deixou de ouvir a palavra de Deus. Mas que nessa tarde você possa aprender com Jó, um homem temente a Deus, um homem reto, um homem que temia a Deus e que se desviava do mal. Por quê? Porque ele tinha comunhão com Deus, ele tinha intimidade com Deus. E é isso que Deus ele espera de cada um de nós, que tenhamos intimidade, comunhão com Deus, propósito com Deus, a andar na presença de Deus. Por quê? Porque as coisas desse mundo tudo passa, mas a palavra de Deus, ela permanece para sempre. E aqui está o ponto que incomoda. Não é o outro que ultrapassa limite. Primeiro, é você que permite. Toda vez que você aceita menos do que acredita, você ensina como quer ser tratado. Manter princípio exige firmeza. Nem sempre será confortável. Você pode perder pessoas, negócios e espaço. Pode ser visto como difícil, rígido ou até exagerado, mas o custo de abrir mão disto é sempre maior. Por isso, irmão, permaneça naquilo que Deus tem te chamado, naquilo que Deus tem te ensinado. Deixa de olhar para as coisas do mundo e continua no propósito.
em que Deus tem colocado no seu coração, de poder servir a Deus, andar na sua presença, depender do seu Espírito Santo. Por quê? Porque sem santificação ninguém verá o Senhor. E nós vemos aqui, porque quando falta respeito, a relação se desgasta. Quando falta confiança, tudo vira dúvida. E quando falta caráter, qualquer construção desmorona cedo ou mais tarde. Por isso, irmão, esteja na dependência de Deus. Esteja enquadrado na palavra em que Deus tem te ensinado, para que você venha ser mais que vencedor em Cristo Jesus, para que o nome do Senhor seja glorificado. Ser coerente não é sobre parecer correto para as outras pessoas, é sobre conseguir se olhar no espelho sem precisar justificar as suas escolhas. É sobre saber que, mesmo quando ninguém está vendo você, você continua sendo quem você disse que era. E não se engane, quem negocia valores para ganhar algo, geralmente perde algo muito maior no processo. No fim, não é sobre ganhar, é sobre não perder. Por isso, o apóstolo João, lá em Apocalipse, no capítulo 3, versículo 11, ele nos ensina: venho sem demora, guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Ou seja, o que adianta eu ganhar o mundo todo e perder a minha vida, a minha salvação? Por isso, irmão, faça como Jó, um homem temente a Deus, um homem reto, um homem íntegro, um homem que se desviava do mal, um homem que dependia de Deus. Tudo que aconteceu, aonde ele, pela permissão de Deus, ele foi provado por Satanás, mas no final do livro de Jó, ele disse: eu sei em quem eu tenho crido, eu sei em quem eu tenho confiado. Que esta confiança ninguém possa abalar a sua fé em Cristo Jesus, o nosso Senhor e Salvador. Que nessa tarde, esta palavra, ela possa fazer morada no seu coração, em nome de Jesus. Amém? Shalom Adonai. Deus abençoe, né? Glória a Deus, que bênção de palavra. Deus é bom, irmãos. Ele realmente fala conosco, né? Eu tô vendo aqui meu sobrinho Aleph, né? Aleph Farinelli, está lá na Itália com a Hanna, né? Um casal maravilhoso, meu sobrinho e sobrinha. Que Deus te abençoe, meu querido. Saudades de vocês, né? Aleluia. Glória a Deus, né? Deus é muito bom, muito maravilhoso, né, irmãos? Ele sempre está conosco quando nós o buscamos, né? Não podemos vacilar. Nós sabemos que no mundo aí, né, passa por aflições, nós passamos por aflições muitas vezes, né? Dificuldade, lutas. Mas o Senhor está no controle de tudo. Que nós possamos realmente confiar, entregar na presença do nosso Deus toda a nossa casa, toda a nossa família, né, diante do nosso Pai Celestial, e saber que Ele tem cuidado de nós. Essa confiança, né, que nós temos que ter no coração. Não adianta nós desesperarmos, né, não adianta nós queremos fazer e não temos condições, mas entregar na presença de Deus, porque Deus tem condições, Ele pode todas as coisas, Ele pode fazer tudo. Amém? Então nessa tarde nós vamos orar
Continua orando, né, por mim, pra saúde, né? Não tô muito bem de saúde ainda. Meu esposo, o pastor Luiz, nossa casa. E continue orando pelos irmãos que estão enfermos, que estão internados, né? Que nem meu sobrinho Robson, irmão Márcio aqui em Prudente. O irmão também que teve que passar por cirurgia, amputamento de perna. Irmãos, não é fácil, são lutas e dificuldade. Mas graças a Deus que tem um grupo, umas pessoas que têm se levantado, orado um pelos outros. E é por isso que Deus tem nos sustentado. Então não esqueça, ore por mim, ore por, né, aqueles que sempre estão ao seu redor, aqueles que você ama, aqueles que você conhece, a sua casa, a sua família. Nós temos que unir a nossa fé, porque nós sabemos que os dias são maus. Mas o Senhor é aquele que nos dá força, nos dá graça. Amém, meus queridos? Que Deus te abençoe, que Deus abençoe você, sua casa e sua família nessa tarde, seus projetos, né? O seu trabalho, tudo que você tem colocado na presença de Deus, que possa prosperar para a honra e glória do nome do Senhor. Amém? Nós vamos orar então para dar o término da nossa live em nome de Jesus. Pai, eu te agradeço, Senhor, pela grande oportunidade que o Senhor tem nos dado de poder participar mais uma tarde dessa live. Eu oro por cada família, cada irmão, cada um que entrou aqui nessa live comigo, minha família, meus irmãos, meus amados, meus sobrinhos, cada um, Senhor, alguns aqui de perto, outros de tão longe, mas tem estado na tua presença ouvindo esta live, Senhor, e eu creio nesse momento que através do teu Espírito Santo o Senhor pode tocar. Se é uma enfermidade, se é algo perturbando, se é algo incomodando, se é uma preocupação, que pode entregar na tua presença, Senhor, depositar, Senhor, a ansiedade nas tuas mãos, e sabendo que o Senhor é o Deus que consola, o Deus que conforta, é o Deus que restaura, é o Deus que está conosco em todo o tempo. Muito obrigado por esse tempo aqui desta live. Eu te agradeço, eu te louvo por cada lar, e seja conosco ainda no decorrer desse dia. Eu te peço e agradeço, meu Pai, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém, queridos. Que Deus te abençoe, e Deus abençoe a cada um de nós nessa tarde, para a glória do nome do Senhor. Amém? Amém. E que Deus te abençoe, né? Às vezes você, que nem orei, está passando por algo. Põe na mão do Senhor e descansa. Amém? Deus te abençoe em nome de Jesus.